Lucas, capítulo 15. Vamos abrir em Lucas, capítulo 15. Vamos ler juntos. É uma perícope, é uma sessão muito curta, né? Desse texto, nós vamos ler o verso 8, 9 e o 10. Essa pequena sessão, essa pequena perícope da palavra de Deus. Lucas 15, versos 8, 9 e 10. Está sendo projetado aqui também para você, a versão que usamos, temos aqui usualmente usada é a ARA, né? Almeida Revista e Atualizada. Vamos ler juntos então o texto da palavra de Deus? Leiamos, queridos. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. E vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Vamos orar mais uma vez? Te louvamos, Senhor, pela beleza e excelência da Tua palavra. Palavra que lemos nesse momento, mas também que será exposta ao nosso coração. Que o Senhor se digna de nos usar, tanto quem fala e quem ouve, à luz desse texto das Escrituras, para que sejamos edificados por ela. Nós oramos em nome e confiado nos méritos de Jesus Cristo. Amém e amém. Os amados podem se assentar e, por gentileza, mantenha o texto aberto. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la. E, tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. E vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrependa. Meus irmãos, nesse texto que nós acabamos de ler, texto precioso da palavra, Jesus aqui nos apresenta a história de uma mulher que busca diligentemente, busca com uma responsabilidade e uma avidez de alma achar a dracma que ela havia perdido. O que era uma dracma naqueles dias de Jesus? Era uma pequena moeda, e essa pequena moeda, ela não estava num saquetel. Provavelmente, se ali estivesse, não teria sido perdida. Mas havia o costume daquelas mulheres da época de usar uma tiara. Naquela tiara haviam pequenas moedas para adornar essa tiara. É interessante que, segundo a história e segundo a cultura do povo judeu àquela época, essas moedas elas não eram moedas de grande valor, não. Elas não possuíam muito valor. E esse é um texto que está dentro de um contexto onde Jesus está replicando a religiosidade vazia dos fariseus. Porque todo o capítulo 15 compreende um ensino de Jesus, e você vai ver que está disposto para a gente aqui, ou dispostas, 3 parábolas, não é isso? No capítulo 15, você encontra primeiro a parábola da ovelha perdida. Depois, esta parábola que acabamos de ler juntos. E, por último, a parábola do filho pródigo. O filho que começou se perdendo dentro de casa e depois vai se perder no mundo. Aquela parábola da ovelha perdida que estava no aprisco, sai do aprisco e se perde lá no despenhadeiro. E agora aqui a parábola que acabamos de ler, que versa sobre uma dracma, uma moedinha perdida dentro de um contexto da sua própria casa, do interior. Essa moeda, a despeito das outras parábolas, as outras duas, ela não se perde do lado de fora, ela está perdida dentro da própria casa. Interessante isso, mas se você olhar os versos 1 e 2 do capítulo 15, você vai ver exatamente como começa esse cenário, quando nos diz o texto da palavra de Deus, a seguinte narrativa: aproximando-se de Jesus, todos os publicanos e pecadores para ouvi-los. E murmuravam os fariseus e escribas, dizendo, olha o que eles diziam: este recebe pecadores, acolhe os pecadores e come, faz refeições, celebra as refeições com eles.
E aí Jesus conta essas 3 parábolas, e todas elas para que Jesus possa mostrar ao povo a dimensão do seu ensino, que é diametralmente oposto ou oposta àquela direção que os religiosos, fariseus e escribas estavam ensinando. E por que Jesus traz então essas 3 parábolas? E aqui nós vamos nos ancorar na segunda parábola da sequência, que é a parábola da dracma perdida. Porque de forma muito clara, o que Jesus quer mostrar é que a dimensão dos fariseus e publicanos, que é uma dimensão religiosa, esvaziada da verdade de um Deus que envia o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar, no lugar daqueles que estavam ali à sua época, esse é um Deus que não fica só numa posição de conforto, de alguém que apenas quer receber, de alguém que quer ser apreciado e destacado porque detém todo o conhecimento. A visão dos fariseus, e que aqui é combatida no texto por Jesus, nos deixa de forma tácita, muito clara, a visão de Jesus. O que Jesus quer mostrar é o seguinte: vocês estão na zona de conforto de vocês, vocês olham as pessoas a partir de uma visão tacanha, mesquinha, egoísta de vocês, vocês se arvoram como doutores da lei, e essa lei é uma lei que cabe apenas dentro de vocês, é uma lei totalmente impopular, é uma lei a partir de uma leitura religiosa de um Deus do Velho Testamento, que vocês conseguem fazer essa leitura, que é inapropriada para que os outros possam se valer dela, porque vocês se colocam também acima da lei e vocês julgam o próximo com a medida desse amor egoísta que vocês possuem no coração de vocês. E Jesus então mostra para eles o seguinte: o Deus que é meu Pai e a qual eu sirvo é um Deus que veio buscar e salvar quem se perde. Não é um Deus que cabe em si apenas querendo receber as honras e julgar numa dimensão egoísta e de perdão inalcançável, de relacionamento intangível, não se pode tocar, a vida dessa gente. Eu sou a representatividade desse Jesus, desse amor de Deus que sai para fora dos muros dessa zona de conforto e vai ao encontro de quem está necessitado de ser alcançado por Ele. E aí, irmãos, essa parábola nos ensina a importância de recuperarmos aquilo que temos de precioso dentro da nossa própria casa e coisas que estamos negligenciando, que estão sendo perdidas dentro do seio da nossa própria família. Porque o que Jesus está mostrando, ele já havia dito isso, que ele veio para salvar as ovelhas perdidas e resgatá-las da casa de Israel. Ele veio para os seus, mas a Bíblia diz que os seus não o receberam. E ele vai buscar outros. Esse é o amor gracioso de Deus revelado na pessoa de Jesus Cristo. O que Jesus está mostrando para a gente aqui nessa parábola de forma muito clara, que assim como essa mulher, nós somos chamados por Jesus todos os dias, somos convidados pelo Mestre para recuperarmos os valores preciosos que temos deixado de lado dentro da nossa própria família. Nós temos pregado desde o primeiro domingo, não é, desse mês, sobre uma série de mensagens que fala sobre o valor ou sobre a alegria de recuperarmos ou de resgatarmos coisas que estão perdidas na nossa família. Primeiro domingo, usando o texto que fala sobre a vida de José, falamos sobre a necessidade de recuperarmos a alegria do perdão dentro da nossa casa. Você pode recuperar essa mensagem no YouTube. No segundo domingo passado, Dia das Mães, nós estivemos falando sobre o texto que versa sobre a experiência de Ana, que buscava de uma forma sincera e de uma forma constante ser curada da sua infertilidade e poder dar à luz a um filho e consagrá-lo ao Senhor. Falamos sobre o valor de resgatarmos a oração, a alegria da oração dentro de casa, como Ana fez. E hoje eu quero conversar com vocês sobre a alegria de recuperarmos os valores mais prementes, mais importantes, mais necessários dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria família. E o primeiro valor que eu gostaria de começar a conversar com vocês, tratar com vocês nessa manhã, é o valor do ambiente devocional dentro do nosso lar. De resgatarmos o valor de um ambiente devocional
onde o nosso lar respire uma devocionalidade completamente dedicada ao Senhor. Porque muitas vezes, assim como aquela dracma perdida dentro da casa daquela mulher, nós estamos perdendo essa dracma preciosa de vivermos a experiência de termos um lar, que é um lar onde se cultua ao Senhor. Onde não somente encontramos esse ambiente aqui na igreja, como estamos vivendo agora, mas também começamos essa experiência a partir do nosso próprio lar. Porque não é o hábito daqui que simplesmente irá nos acompanhar para dentro de casa, mas é, sobretudo, o cultivo, o cuidado de vivermos uma vida de devoção a Deus a partir do nosso próprio lar. Existe um tema que é muito usado em mês da família e já virou um clichê, é uma espécie de chicletinho, está muito colado assim, muito batido, né? Que diz assim, esse mote fala assim, você já deve ter ouvido falar, você já deve ter ouvido: lares fortes, igrejas fortes. Por que não igrejas fortes, lares fortes? Porque a propositura desse conceito é nos levar a meditar e a refletir sobre a importância de, a partir da realidade daquilo que cultivamos em família, podermos extrativar isso e levar para a igreja. Lembra do Salmo 122, logo nos seus primeiros versículos, quando o salmista diz: alegrei-me quando me disseram. Aonde ele se alegra? Ele não se alegra na igreja, ele começa a se alegrar dentro da sua própria casa, dentro do seu ambiente familiar. Lá ele ouve o convite através de alguém que não é ele. Ele é apenas um interlocutor. Alguém disse para ele: alegre-se, porque nós vamos à casa do Senhor. E quantas vezes nós deixamos de ter essa alegria, de convidarmos e de reiterarmos ao outro esse desejo de irmos à igreja, porque dentro das nossas próprias casas, nós não estamos vivendo o cultivo, o fomento de um lar devotado ao Senhor. Quando olhamos a fala de Paulo ali expressa, exarada em Romanos 12, 11, nós encontramos um texto que nos exorta a sermos fervorosos no espírito e no serviço ao Senhor. Paulo ali declara o seguinte: no zelo não sejais remissos. A palavra remisso significa negligente, descuidado. Paulo está dizendo: não sejam negligentes, descuidados, sede fervorosos de espírito servindo ao Senhor. Por que Paulo está dizendo isso? Presta atenção, porque o fervor espiritual é um valor essencialíssimo que deve ser cultivado diligentemente dentro do nosso lar. Estou voltando essa semana passada de um retiro de praticamente 4 dias, né? Com o Instituto Sara para pastores, e uma das coisas que foi citada ali foi uma obra, né, de um autor renomado e vencedor de, já falecido, de alguns prêmios de literatura, o Jerry Bridges, e ele diz assim, no seu livro sobre disciplina espiritual, ele fala assim, ele nos lembra, né, sobre a importância de buscarmos continuamente a santidade e a devoção sincera como prioridades na nossa casa, no nosso contexto familiar. A grande questão para nós nessa manhã é o quanto nós estamos comprometidos com o zelo, com o desejo de fomentarmos cada vez mais o fervor espiritual em nossa casa. Essa é uma pergunta que eu faço a você e você responda na sinceridade do seu coração. O quanto você está cultivando esse fervor espiritual no seu lar? Eu queria fazer aqui uma aplicação prática, muito rápida e curta. Como é que a gente pode fazer isso? Primeira coisa, você precisa incentivar os da sua própria família, da sua própria casa, a lerem a palavra de Deus, a viverem uma vida juntos de oração. Isso vai promover, de fato, um ganho muito grande e vai recuperar essa alegria de um ambiente devocional dentro da sua própria
casa. Então, o ambiente devocional em família é esse primeiro valor que nós precisamos recuperar como essa dracma preciosa dentro de casa. Mas existe um segundo valor que precisa ser recuperado. E esse segundo valor é exatamente o amor familiar que produz comunhão. O amor familiar que produz comunhão. Porque muitas vezes nós vamos caindo numa espécie de esparrela, numa armadilha, de começarmos a permitir que certas distrações dentro do nosso convívio familiar, essas coisas vão penetrando e vão tomando o nosso tempo. E muitas vezes essas coisas vão substituindo esse fervor que nós falávamos anteriormente, uma vida devocional, vão substituindo também a comunhão, aquilo que nos torna mais juntos, mais próximos, né? São rotinas que vão se estabelecendo, gerando inclusive falta de comunicação, faltando diálogo, que é esse elo que nos une na relação uns com os outros, porque cada um vai viver o seu cantinho, cada um vai viver a sua realidade em cada cômodo da casa, e muitas vezes vamos nos distraindo, por exemplo, com o uso do nosso celular, ou com qualquer outra coisa que vá na contramão do que nós devemos viver, que é procurar saber como o outro está, o auxílio que o outro necessita, ouvir o desabafar do coração do outro. E aí, irmãos, lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, do verso 4 a 7, depois vocês leiam com calma, Paulo vai descrever o amor verdadeiro, né? O amor paciente, o amor bondoso, o amor abnegado, o amor que abre mão do seu próprio tempo para poder dar tempo para o outro, é o que diz lá o texto. E com isso há uma renovação de um amor verdadeiro, de um amor comungante, de um amor que nos chama para estar com o outro. E esse é o verdadeiro amor de Deus. A palavra do Senhor destaca aqui para a gente a importância de cultivarmos relacionamentos familiares centrados no amor sacrificial de Jesus. Você veja que o texto nos fala aqui, discorre para a gente, essa mulher, depois de perder essa dracma, ela acende uma candeia. Vocês sabem que as casas naqueles dias, e eu falo muito isso nas aulas de Geografia e Arqueologia Bíblica que eu dou aqui no seminário, elas não tinham janelas, não dispunham de janelas como temos nas construções modernas. Normalmente elas tinham uma gretazinha no alto, o pé direito mais ou menos de 3,5 metros a 4 metros, uma greta, aquilo lá estava aberto, e era algo mais ou menos nessas dimensões, por onde entrava a luz e por onde também passava o ar. Não tinham janelas como temos hoje aqui. Os ambientes eram mais fechados e não eram muito comunicantes com o meio externo. Por isso, poderia ter tecido durante o dia, mas não havia luz solar suficiente. Por isso é que normalmente se acendiam candeias. E o texto mostra aqui para a gente que ela acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente essa dracma até encontrá-la. Vocês percebem aqui o cuidado, o esmero, o desejo dessa mulher de encontrar aquilo que, embora não tivesse o valor monetário, econômico, algo elevado, ela sabia que era importante, porque aquela tiara que ela tinha, lembra da tiara? Sem uma dracma como aquela, ou qualquer outra, faria muita falta, porque não estaria compondo de forma exata, de forma contento, o conjunto de adorno. E aqui ela procura essa dracma justamente porque essa dracma vai em comunhão com as outras dracmas, junto às outras dracmas, compor ou recompor o valor total dessa tiara. O que nós precisamos refletir aqui nessa manhã é que aquilo que falta na vida do outro, aquilo que foi perdido na vida do outro e de repente não foi perdido na minha vida, isso deve ser palco da minha atenção, de buscar com o outro o que o outro perdeu, de perceber que na perda do outro existe a minha perda também. E aí, queridos, a palavra do Senhor vai destacar essa importância
e leva ao amor sacrificial do próprio Jesus, que exemplifica isso. Lembra quando Paulo escreve à igreja de Éfeso, lá no capítulo 5, do verso 22 a 29? Eu quero ler esse texto para você, porque esse texto nos traz um ensinamento que nos leva a auxiliarmos o outro na recuperação do amor e da comunhão em família. Diz assim o texto de Efésios 5, 22 a 29. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este o mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. E aí vem o desfecho, vem o ápice desse ensino de Paulo apontando para Jesus. Esse é o corolário. Ele diz assim: porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, em relação à igreja. O amor sacrificial, o amor que tudo espera, o amor que tudo suporta, o amor que tudo crê. Irmãos, eu creio que à luz desse texto vem uma outra questão que precisa ser respondida nessa manhã. E a questão é essa: você de fato tem se empenhado em ser um instrumento de Deus, do amor de Deus na sua família? Seja a família nuclear, ou seja a família ampliada. Você tem se empenhado a isso? Porque o texto mostra para a gente aqui que a procura dessa dracma envolve abnegação, envolve uma entrega total, ela empenha toda a sua força, isso ela faz por amor. O quanto você tem de fato demonstrado esse amor que traz o outro da sua casa para junto de você, com todas as diferenças que o outro possa ter, porque na verdade esse ensino de Jesus vai na contramão daquilo que esperavam os fariseus, é uma resposta aos fariseus e escribas, que dizia: faça o que eu quero que você faça à luz da interpretação do texto que eu estou interpretando. E a interpretação deles era desprovida da graça, era desprovida de piedade, era um fardo enorme, porque a lei produzia esse fardo. E Jesus está dizendo: nós não devemos ficar como eles, dentro de um sinédrio, dentro de uma sinagoga, esperando ser ouvidos, enquanto os outros estão sofrendo aí fora. O meu evangelho nos leva a sair da nossa zona de conforto e ir ao encontro, e se empatizar, e sentir o que o outro está sentindo, em amar o outro e trazer o outro para junto de si. É isso que nos mostra o texto. De forma prática, como é que a gente resolve essa pergunta? Como é que eu posso me empenhar em ser um instrumento do amor de Deus dentro da minha própria casa? Querido, promova momentos de comunicação, momentos de diálogo. Use o seu ouvido muito mais do que o ouvido físico. Use a oitiva, o ouvir do coração. Lembra que nós falamos sobre, domingo passado, a história de Ana? E logo no início, nós não lemos esse texto, porque não era alvo da reflexão, mas um dos grandes problemas de Ana e de tristeza de Ana é que Ana queria partilhar da sua necessidade de ter filhos com seu esposo, com Eucana, e Eucana não lhe dava a devida atenção. Pelo contrário, ainda dizia e se gabava, né? Se jactanciava, dizendo: eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Abria o jornal para ler as notícias, enquanto sua mulher reclamava atenção, mas ele não conseguia ler a dor e o sofrimento que havia no coração de Ana.
Muitas vezes nós estamos interessados em fazer a leitura das coisas que dizem a respeito de nós mesmos, e não estamos fazendo a leitura do coração do outro. Então, crie ambientes no seu lar, onde cada membro da sua família se sinta valorizado e se sinta, de fato, amado. Mas, finalmente, por fim, viva a alegria de resgatar respeito a Deus. Respeito a Deus. O hábito ou costume de casa vai à praça, dito popular antiquíssimo. E é verdade. O respeito a Deus começa e é cultivado dentro da nossa própria família. Vocês não sabem para mim como é difícil, como pastor, quando vejo a irmã da escola bíblica dominical, nosso superintendente, falando e gente conversando. Gente que não para de falar enquanto o outro fala. O outro que está na liderança, no comando, expressando ensino, dando um aviso. A má educação, ela é fruto do condicionamento da nossa má educação em aprender a ouvir, aprender a respeitar. O Salmo 128, que foi lido no domingo passado, na nossa liturgia, nos seus versos 1 e 2, fala sobre bênçãos que vêm sobre aqueles que temem ao Senhor e que andam no seu caminho. O texto é de forma clara para a gente, diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irás bem. Aonde começa o nosso temor ao Senhor? A palavra de Deus diz que começa dentro de casa. O temor, ele não é um temor que é constituído de forma massificada, de forma coletiva. Ele começa na nossa individualidade, na nossa pessoalidade, é na nossa relação com o eterno, nos momentos em que estamos no nosso lar, na nossa intimidade. Lembra que o mestre ensinou? Entra no teu quarto em secreto, e o quarto aqui, ele não é só físico, tem questões metafóricas para a gente. É o símbolo de um momento de reclusão, de um momento de intimidade, um momento de solitude, no momento de estarmos junto ao Senhor, somente a gente e o Senhor. Ele diz: entra no teu quarto em secreto, fecha a tua porta em secreto, e o teu Pai em secreto te recompensará. É aquele momento em que nós aprendemos a estar diante do Senhor, cultivando um ambiente de intimidade com Ele, porque o temor ao Senhor vai gerar respeito, vai gerar no teu coração ética e integridade dentro da tua casa, e as pessoas que convivem com você vão ver isso. Porque eu posso ser o que eu sou às suas vistas, e qualquer um aqui à vista do outro, fora do ambiente familiar. Mas como a minha esposa fala, o Ivo é o Ivo dentro de casa, porque ela conhece como ninguém, e os meus filhos, agora mais o Davi do que a Mariana, mas a Mariana já tem essa compleição formada a meu respeito. Ela me conhece, eles me conhecem com as minhas sombras e com as minhas luzes, com as minhas virtudes e com os meus vícios. Dentro de casa, você não consegue se esconder. Aquela dracma não conseguiu se esconder ou estar perdida dentro de casa por todo o tempo, porque ela vai ser achada. Mais cedo ou mais tarde acham quem você é. Vão descobrir quem você é. A grande questão, como Sproul, grande reformado teólogo, diz para a gente, e que sublinha a importância de viver uma vida na presença de Deus com reverência e obediência, ele declara o seguinte: o quanto você tem sido eficaz, não eficiente, que é diferente ser eficiente e ser eficaz. Eficaz é muito mais do que isso. Ser eficaz na sua relação
com Deus, na sua busca, a pessoa de Deus, a sua intimidade com o Todo-Poderoso, para que você revele essa graça dentro da sua casa, para que as pessoas sejam de fato edificadas pelo seu viver obediente a Jesus. E aí eu encaminho mais uma pergunta: o quanto você tem exibido o temor do Senhor em suas ações diárias, com aqueles que convivem com você dia a dia? O Senhor quer que você viva essa vida de intimidade e comunhão com Ele, não é para que você exiba sobre você. Você vai exibir, como Paulo disse, numa metáfora linda aos Coríntios, o bom perfume de Cristo. Você vai exalar o bom perfume de Cristo. Esse perfume, ele não vence, no sentido de acabar. Esse perfume, ele é maravilhoso na nossa vida. Como é que eu posso colocar isso em prática? Meu irmão, minha irmã, ensine e pratique a reverência aos que estão na sua família, através do seu exemplo de vida. As pessoas precisam ver que você não é só o crente dentro de um ambiente cultico como este aqui, um ambiente de igreja. Aliás, o que você faz aqui é produto daquilo que você vive dentro do seu lar. Porque os valores espirituais que você apresenta aqui são valores cultivados, vividos na sua rotina dentro da sua própria casa. Leve a sério os momentos devocionais, respeite o tempo ou os tempos de adoração e reforce a necessidade de demonstrar o conhecimento da palavra de Deus e buscar na palavra de Deus todas as suas decisões em família. Faça isso de forma diligente. É interessante que aquela mulher, diz o texto sagrado, que ela usa de uma vassoura, né? Porque aqui diz o texto, algo semelhante a uma vassoura. Ela varre a casa. Por quê? Não é só porque havia, talvez, pouca luminescência no ambiente, mas porque todos nós, como ela também, temos móveis. E, de repente, a moeda que se perde, a dracma vai para debaixo daqueles móveis. Você já deve ter vivido isso, né? Pega lá a vassoura, seja de piaçava, seja a vassoura de pelo, não é? Você vai lá por baixo, vai mapeando cada canto daquele móvel por baixo dele, até tentar achar aquilo que você havia perdido. No caso aqui foi uma moeda. Use a vassoura. Use a vassoura. Essa vassoura demonstra tanta coisa. Use a perseverança. Não desista, não desista. Não desista de quem, ao seu modo de ver, se perdeu dentro da sua casa. Não desista do seu filho. Não desista do seu marido. Não desista da sua esposa. Não desista do papai e da mamãe. Vai lá, se empenha, se esforça. Vai aos lugares mais escondidos, aos recônditos mais difíceis. Diz o texto que essa alegria que é recuperada para aquela mulher se deu por conta desse seu empenho, desse seu esforço. Mas o final do texto diz, Jesus declara isso, que há uma alegria muito grande produzida pela descoberta ou redescoberta daquela moedinha, e ela chama amigos e vizinhos para comemorar com ela. O quanto você tem celebrado com pessoas próximas a você, amigos do coração, com irmãos da igreja, as redescobertas e os achados, a restauração
determinadas coisas dentro da sua própria casa, na sua relação com sua família, que agora estão diante de você. Nós possamos, com a ajuda do Espírito Santo, restaurar esses valores, experimentar uma verdadeira alegria que vem do Senhor. Eu não sei quais são os valores que precisam ser resgatados dentro da sua casa na manhã desse dia. Essa avaliação sincera só você pode fazer. E eu não quero aqui, de forma alguma, induzir você, tentando trazer a você quais são essas possíveis alegrias que precisam ser restauradas. Mas eu quero dizer para você que Jesus, nesse texto, ilustra para nós a intensa busca de algo de valor que estava perdido e com diligente procura foi encontrado. E Deus essa manhã está nos chamando em Cristo Jesus para reencontrarmos esses valores que estão muitas vezes escondidinhos, se soltaram não da nossa tiara, mas da tiara do nosso coração. Resgatar a alegria do lar, segundo aqui os ensinamentos de Jesus, envolve buscar valores espirituais, cultivar o amor no lar, a harmonia nas relações interpessoais dentro da nossa própria casa, é o que diz o texto, a fim de que você possa oferecer perdão, você possa oferecer paciência, você possa oferecer compaixão ao outro, você não seja, e nem eu, como um escriba e um fariseu, um falso religioso, que egoisticamente só queremos ser destacados, encontrados como os melhores, como os perfeitões, porque nenhum de nós é perfeito. Jesus mostra isso aqui, perfeito é só Ele. Então Ele nos convida nesse texto a uma vida de amor, de serviço, de devoção, que naturalmente vai gerar uma alegria duradoura, uma alegria verdadeira. Que Deus nos capacite, irmãos, a redescobrir e a vivenciarmos esses valores que a sua palavra nos mostra, que podem estar perdidos dentro da nossa própria casa. Que o Senhor fale a cada coração, que o Senhor ministre essa palavra, para que haja restauração da sua alegria, de conviver com a sua esposa, de conviver com o seu marido, de conviver com seus filhos, de convivência boa, generosa, feliz com seus pais. Vamos orar?